Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Adubo do Reino e o tema do vídeo de hoje é polinização, sementes e vagens de rosas do deserto. Esse é o terceiro vídeo. No primeiro vídeo a gente polinizou as flores que estávamos justamente nesse lugar. No segundo vídeo a gente mostrou o resultado, que foi a geração dessas vagens. E esse é o terceiro vídeo. A gente mostra o resultado quando uma dessas vagens, essas duas aqui ainda estão verdes, mas essas que estão aqui mais abaixo já entraram aqui no estado bem avançado de senescência, enfim, eu vou colher elas. E nesse vídeo a gente vai comentar sobre esse tema, abordando principalmente o assunto de como preparar sua planta. Enfim, gerar sementes, gerar vagens. Como você preparar sua planta com uma adubação, enfim, os cuidados necessários para que sua planta venha produzir sementes de qualidades e umas vagens lindas, ok? Bom, em vídeos passados, na qual abordei um pouco desse tema, eu comentei que quanto mais idade, né, quanto mais velha, enfim, a planta rosa do deserto melhor serão as suas sementes, as suas vagens, ou pelo menos a tendência é essa, ok? Bom, essa planta aqui, essa rosa do deserto, é a primeira vez que ela coloca vagens. Ela é bem recente, é nova, e foi a primeira vez que eu polinizei essa planta. Portanto, essas duas vagens, essas 4 vagens, melhor dizendo, são as suas primeiras vagens. Bom, então, como preparar a sua planta para uma primeira polinização? Como você adubar sua planta corretamente para que ela venha produzir vagens lindas, vagens grandes e, enfim, a primeira polinização. Já que o meu canal ele é voltado principalmente para pessoas que estão iniciando, e esse vídeo em específico ele fala para as pessoas que estão começando, que nunca polinizaram e que vão preparar a sua planta para esse fim, tá? Como eu disse, aqui é uma planta jovem, né? Bem nova, ela é recém-adquirida. Bom, antes de eu iniciar o assunto de fato, essa polinização ela foi feita, você pode acompanhar aqui no canal no vídeo que a gente fez. Hoje está com exatos 73 dias em que essa planta foi polinizada, ou seja, um pouco mais de 2 meses, né? Menos de 3 meses. E as vagens já estão prontas, com exceção dessa daqui. Essa daqui já está pronta, com menos de 3 meses, tá? E o tempo em que as vagens vão ficar prontas para colher depende de muitos fatores, certo? De muitos. Nesse vídeo a gente não vai focar nesse assunto, certo? De quanto tempo, mas a gente vai em vídeos futuros, quem sabe a gente vai abordar esse tema e de como talvez acelerar, né, esse tempo, porque é possível sim, tá? Você veja que essa planta aqui, ela com essas vagens, né, melhor dizendo, com menos de 3 meses, com um pouco mais de 2 meses, elas já estão maduras. Bom, aí vamos agora, sem mais delongas, né, entrar no assunto de como você preparar a sua planta para que ela produza lembrando que esse vídeo é para pessoas que estão iniciando, que nunca polinizaram, tá? Uma rosa do deserto. Bom, vou iniciar aqui pelo substrato. Veja,
Note que esse substrato ele não é tão velho, tá? Então, mas a primeira coisa que se deve ter em mente é que a sua planta esteja em um substrato com menos de 1 ano e meio. É o que eu indico, tá? Quando o substrato ele tem mais de 1 ano e meio, né, que sua planta está ali plantada naquele substrato, a tendência é que o espaço, né, de raízes, enfim, esteja, todo o espaço do jarro esteja comprometido por raízes, certo? Veja, eu vou mostrar aqui embaixo para você. Essa planta aqui, veja que está bem comprometido. Estou só esperando eu colher essas vagens, tá? Para fazer o transplante dessa planta. Então você tem que observar isso, tá? Se a sua planta apresentar isso daqui, o certo seria você primeiramente cuidar disso daqui, tá? E colocar em a planta em uma outra vasilha. Então, o primeiro cuidado que você tem que ter é estar ciente de que o substrato da sua planta não esteja tão velho, tá? E quando se vai fazer com que as plantas, as rosas do deserto gerem vagens, né? É importante que a sua planta esteja com os minerais aqui em dias, ou seja, tenha uma boa adubação aqui, certo? Porque se ela estiver bem nutrida, né, como a maioria das pessoas falam, a tendência é que ela coloque maiores vagens mais belas, enfim. O estado da sua planta vai dizer isso, tá? Se você tiver uma planta com uma folhagem bonita, belas raízes, enfim, já é um indício de que está tudo bem, tá? Então, 3 meses antes, eu sugiro que você inicie com uma adubação, tá? Para pessoas que adubam com matéria orgânica. Deve-se começar 3 meses antes, preparando a sua planta. Para quem aduba periodicamente, sempre, não é preciso esses cuidados. Mas se você não tem o costume de adubar sua planta, eu sugiro que você adube, prepare, né? Faça uma adubação 3 meses antes. Se a pessoa periodicamente, de vez em quando, aduba com adubação química, então ela já pode, se a planta tiver flor, ela já pode iniciar a polinização para produzir vagens. E caso a pessoa decida optar por uma adubação, né, química, eu sugiro que essa adubação ela seja, né, 15 dias antes, tá? É ideal, tá? 15 dias antes você aduba, né? E aí você tem maiores chances de que sua planta produzam melhores vagens, ok? Então esses são os cuidados básicos que você tem que ter com a adubação. E quanto à rega, eu não gosto muito de falar sobre rega em rosa do deserto, tá? Eu tenho meu método, meu modo particular de regar as minhas plantas. Mas quando as suas plantas estiverem florindo, né, e produzindo vagens, principalmente no início da formação das vagens, eu sugiro que você seja um pouco mais generoso com a sua planta no quesito, né, sobre esse assunto de rega, tá? É uma dica minha. Essa planta aqui, ela estava bem esquecida assim no que diz respeito a cuidados com pragas. Ela está sujinha, tá vendo? Ó? Os ácaros atacaram mesmo porque eu não estava cuidando
dela sobre esse assunto de pragas. Eu pretendo iniciar agora, né? Depois que eu colher essas vagens, vou dar todo um trato nela, cuidar desse problema aqui que eu mostrei pra vocês e tratar ela com uma acaricida, alguma coisa assim, e enfim, para ela ficar bonitona novamente, tá? Pois bem, esse é o assunto que eu queria nesse vídeo tratar com vocês, né? Sobre essas vagens. Elas estão maduras já e já passei para vocês os cuidados básicos que você deve iniciar, deve ter para que sua planta produza melhores vagens ou tenha a possibilidade, né, e condições de produzir boas vagens, tá? Essa aqui eu vou colher, elas são aqui amarradas. Ontem eu observei que elas estavam começando a rachar essa daqui, né? Já tá bem aberta aqui. Aí eu coloquei esses arames aqui de fio, né, de cabo de rede, para evitar que o vento simplesmente levasse as sementes, porque elas abrem mesmo, viu? Abrem mesmo e o vento leva, principalmente aqui na minha região, que o vento é bastante forte. Certamente, não acho, acredito eu que não estaria mais nenhuma semente aqui. Eu vou agora colher essas sementes, tá? Agradeço a você de coração por ter assistido esse vídeo, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.